Fala pessoal, sejam bem-vindos aqui ao canal Cultura Reformada. Mais um vídeo, não é, de uma reflexão, de um alerta, especialmente para você que está começando a conhecer, não é, o tal do calvinismo, a fé reformada, já ouviu falar, não é, a respeito do tal dos 5 pontos e tem demonstrado interesse em conhecer, certo? Essa vertente histórica, essa tradição, não é, protestante e talvez esteja um pouco perdido nesse mundo da internet, tá? Eu vou, na verdade, passar um vídeo para vocês aqui que eu acabei de receber, tá? Só para fazer alguns comentários e levar vocês à reflexão. Eu me sinto no dever, não é, de proteger quem é inscrito aqui no canal de falsas informações sobre o calvinismo, não é, sobre a fé reformada. E por isso eu preciso passar isso para vocês, tá? Então eu vou cancelar o meu microfone aqui rapidinho porque eu não estou com fone de ouvido, né? Então vai acabar pegando aqui a reverberação, né? Então, Então, geralmente, quando as pessoas me perguntam se eu sou calvinista, eu respondo que sim, eu sou calvinista com convicção, mas eu sou um calvinista de tulipa aberta. E o que seria isso, ser um calvinista de tulipa aberta? Essa expressão tulipa aberta, ela foi cunhada pelo pastor Marcos Granconato, um pastor calvinista, e ela representa a ideia de alguém que crê nos 5 pontos do calvinismo, mas que faz algumas importantes modificações, como, por exemplo, a questão da ordem da regeneração e da fé. Normalmente, a tradição calvinista defende que a regeneração precede a fé. E, uh, e eu entendo que isso não é um ponto central para ser um calvinista. Eu não creio que a regeneração precede a fé, mas isso não afeta a minha crença nos 5 pontos. Outras questões, como, por exemplo, dupla predestinação, alguns calvinistas creem em dupla predestinação, eu não creio, e eu entendo que isso não interfere. Eu penso que existem múltiplas intenções na expiação, que a expiação é limitada em um sentido, mas que existe um outro sentido que Jesus também pode ter morrido por todos. E isso tudo faz com que eu continue um calvinista de 5 pontos, mas com algumas modificações, e por isso tulipa aberta. vocês observaram aí então a definição, não é, desse vídeo, citando o nome aí de um outro pastor, não é, não vou abordar nenhum nem outro, tá? Então não é o objetivo do vídeo, mas eu preciso realmente alertá-los com relação a isso. Vocês notaram aí, né, essa expressão tulipa aberta. No decorrer da história, não é, protestante, só da igreja, tentativas, não é, de ramificações sempre aconteceram, né? Então você pensa aí nas primeiras igrejas protestantes, não é? A igreja luterana, a igreja reformada e a igreja anglicana, nós sabemos que no decorrer da história, né, várias ramificações aconteceram. Pessoas saíram, começaram outros movimentos, que acabaram se tornando outras comunidades, outras denominações. Isso foi proliferando até chegar aos nossos dias, né, com esse monte de denominações, onde você percebe algum tipo de ligação, consegue identificar de repente na doutrina, na prática, a origem, mais ligada à reforma, mas diferente demais em outras questões, não é? Práticas e doutrinas. Então, ramificações sempre aconteceram, certo? Mas, apesar disso, é importante compreender o seguinte, tá? Que o tal do calvinismo, né, como é assim chamado, isso ficou comum então, tá tudo bem, mas acaba sendo sinônimo para a tradição reformada, né? A fé reformada, tem, digamos assim, uma base histórica, não é? E tem como você identificar o que é calvinismo, o que é fé reformada, certo? Não é algo que está obscuro e você não pode investigar e você não pode ter texto, não é, para analisar e descobrir o que é o pensamento reformado, o que é o calvinismo. Não é? Isso não tem como acontecer porque existem documentos. Não é? A igreja trouxe registros. A fé calvinista, a fé reformada, ela foi preservada, não é, na sua confessionalidade, tá? Então, por conta disso, qualquer tentativa de explicação ou de ramificação do calvinismo não é calvinismo, né? Não é calvinismo, não é? E acaba trazendo, na verdade, enganação para as pessoas, né?
E isso aqui é muito comum no nosso contexto. Você sabe que no canal eu combato isso, né? Por isso que eu trouxe o canal aqui à tona no YouTube justamente para mostrar o que é fé reformada de verdade, porque as pessoas falam demais sobre calvinismo, sobre fé reformada, mas não sabem o que é. Não se importam muito com a história, com aquilo que a tradição significa na história, não é? E não subscrevem, não é, a fé preservada, não é? A fé reformada preservada. E é o que está acontecendo aqui. Então, a pessoa dá esse nome, assume esse nome, tulipa aberta. Já aí, né, você percebe o erro terrível com relação à abordagem do que é a fé reformada, do que é ser calvinista, porque o fato de uma pessoa se chamar de calvinista apenas porque é monergista e concorda com Calvino, né, ou com os calvinistas nesses pontos, né, do monergismo, não identifica a pessoa como calvinista de fato, porque calvinismo não é apenas uma parcela. Não é? É até importante para vocês entenderem, por exemplo, né, que igual o arminianismo ele não é um sistema de interpretação, tá? Completo, não é uma cosmovisão, não é uma tradição de verdade, tá? O primeiro é que o arminianismo é uma coisa excomungada, a realidade é essa, a remonstrância é uma coisa excomungada, mas a remonstrância não é se propôs apenas a falar sobre soteriologia, mas o calvinismo não fala somente sobre soteriologia. Esse é um grande erro das pessoas que querem ter o nome de calvinistas, eu não sei o porquê, não sei se por status, não sei porque talvez entendam que ter o nome de calvinista não é, representa alguma coisa importante, ou então, sei lá, né, traz aquele ar de erudição. Eu não sei qual é a motivação das pessoas, não é desse pastor aí, ou de outro pastor, ou de qualquer outro cristão. Isso pouco me importa, né? O ponto central é compreender o seguinte, que calvinismo não é isso. Quando você fala de calvinismo, tentar reduzir calvinismo a 5 pontos não é desonestidade intelectual. Não é? Você está apagando o que é o calvinismo, o que é a tradição reformada, e focando não é, apenas em uma pequena parcela. Eu já falei sobre isso aqui trocentas vezes no canal. Não é? Até tem um vídeo aqui falando sobre entrando pela porta errada do calvinismo, ou seja, a questão da soteriologia, a doutrina da salvação, não é apenas uma fatia do que é o calvinismo. Não é? Então, eu não acho honesto quando pessoas apenas empolgadinhas acham interessante, não é, o negócio da predestinação. Isso é doutrina bíblica, né? Não precisa nem de Calvino para isso, é doutrina bíblica, simplesmente isso. É o que a Bíblia ensina, tá? Mas as pessoas se empolgam com isso e acabam falando que são calvinistas, não é? E porque, basicamente, na definição dessas pessoas, calvinismo é isso, não é? Não é aquilo que nós aprendemos na história, uma cosmovisão completa de mundo, né? Vai ler Abraham Kuyper, né? Neocalvinista e tudo, ou então o próprio Calvino mesmo, e compreender a cosmovisão, né? Uma visão completa sobre o mundo a partir da ótica da Escritura, não é? E doutrinas que são concisas, coerentes, que estão todas interligadas, não é, pelo pacto. Quando as pessoas não consideram isso, elas não estão propagando o calvinismo, elas não estão representando o calvinismo, são apenas pessoas que vêm de fora, são corpos estranhos no meio dos cristãos reformados e que querem esse nome, não é, a todo custo. Sou calvinista, não é, mesmo que eu não concorde com um dos 5 pontos, como se calvinismo fosse 5 pontos, né? Não é. Calvinismo não é 5 pontos. Né? São muitos e muitos e muitos pontos, na verdade, não 5 pontos. Mas querem se chamar assim de calvinistas, mesmo discordando, não é? Então, por exemplo, alguns falam que são calvinistas de 4 pontos. Isso não existe, irmãos. Isso é balela, tá? É balela. Não existe negócio de calvinismo de 5 pontos. Calvinismo é uma coisa muito bem definida na história, tá? Então, dizer que é calvinista de 5 pontos, não é, já está errado por limitar o calvinismo aos 5 pontos, não é, e ainda mais por negar um desses 5 pontos. Então não existe negócio de calvinista de 4 pontos, tá? Quando vocês veem pastores que são de tradição reformada assumindo isso, dizendo, calvinista de 5 pontos, essas pessoas já, infelizmente, né, eu não sei porque talvez não gostam de polêmica. Quem é que gosta, na verdade? Né? Não é porque gostar de polêmica, não, mas talvez tem medo da polêmica, ou então não querem ser vistos como radicais, acusados de separatistas de radicais, preferem tratar dessa forma, né? Dizendo que são calvinistas de 5 pontos. Não, mas não existe isso, né? O amiraldianismo, por exemplo, que aconteceu naquele período depois do Sínodo de Dort, não é uma ramificação do calvinismo e, portanto, não é calvinismo. Não é?
É um tipo de interpretação pessoal, isolada do que é chamado de calvinismo, certo? Na soteriologia eu digo, não é? Onde ele simplesmente negou, por exemplo, a expiação limitada, não é? E trouxe uma ideia meio louca, né? José Miró, no caso, né? Onde você tem praticamente na eternidade dois planos acontecendo, né? Um plano de enviar Cristo para salvar, não é, as pessoas, né? Então elas deveriam crer, tá? Seria de alguma maneira o envio, o plano principal seria esse: vou enviar meu filho, quem crer nele vai ser salvo. Mas já antecipando e percebendo que nem todos creriam, então é melhor logo eleger e definir a salvação, né? Então é uma palhaçada. Eu estou só falando por alto, né? É bom estudar um pouco mais a respeito do assunto para poder entender os detalhes. Mas basicamente é isso. E outras tentativas hoje também de negar a expiação limitada, porque não entende o que significa, né? Expiação definida, limitada, sacrifício eficaz, e acabam se pegando muito mais, né, a expressão expiação limitada e não entendem o que significa doutrina, não é? Porque acham que isso está diminuindo de alguma forma o poder da morte de Cristo, da obra de Cristo. Não, né? Isso aí é uma interpretação errada do que o calvinismo é, na verdade. E aí você vem essas novas definições, por exemplo, agora, recentes, né? Definições bem contemporâneas, ou uma definição bem contemporânea, calvinista de tulipa aberta. Isso não existe. Então eu queria trazer um alerta para os irmãos que são inscritos no canal, que acompanham o canal, que estão chegando agora e estão começando a aprender. Não é? Eu tenho o dever de alertar vocês. Isso não é calvinismo, isso não é fé reformada, tá certo? São coisas totalmente heterodoxas, porque tiram princípios importantíssimos que acabam ferindo os demais e não representam o que é a fé reformada, tá certo? Então não existe esse negócio de tulipa aberta, não existe esse negócio de calvinismo de 4 pontos, tá? No assunto da soteriologia é isso aqui, ó. Ó, aqui, ó, para ficar claro para vocês. Os cânones de Dort, tá? Aqui não tem amiraldianismo, certo? Aqui não tem calvinismo de 4 pontos, não tem tulipa aberta. Isso aqui, não é? É a soteriologia calvinista. É isso aqui, ó. Saiu daqui, não é calvinismo. Desculpa, não é calvinismo. Saiu daqui, não é calvinismo, tá? E outra, não é? Tem que pensar também na confessionalidade calvinista reformada. Então, fé reformada, calvinismo é confessional, tá? O tal do calvinismo, a fé reformada foi preservada na confessionalidade da igreja, das igrejas reformadas. Então, por exemplo, João Calvino, não é? Ele não só escreveu a sua obra magna, as Institutas da Religião Cristã, tão conhecida e pouco lida por aqueles que se empolgam com o nome de Calvino, não é verdade? Tanto é assim que um monte de gente se chama de calvinista e não leem ou não leram as Institutas e acabam até ensinando coisas absolutamente diferentes do que Calvino ensinou. Mas não são calvinistas? Então tá cheio de gente assim, né? Não crê, não entende como Calvino entendeu, não crê como Calvino cria, não pratica como Calvino praticava, mas são calvinistas. Todo mundo quer usar esse nome, eu não sei porquê, né? Aí não leem as Institutas, as exposições de Calvino, as cartas de Calvino. Olha só, não leem muita coisa, né? Não leem a confissão elaborada por Calvino, né? Tendo ajuda, claro, né, de outros ali de Genebra, mas a confissão de fé gaulesa, ou de La Rochelle, ou francesa. É uma confissão de fé, porque é prática das igrejas reformadas, desde Calvino mesmo, elaborar confissões de fé. Ele também tinha catecismos ali, tá? E as igrejas, não é, filhas da Igreja de Genebra, digamos assim, todas elas também, né, elaboraram confissões de fé. Então, por exemplo, não é, vamos pensar sobre o calvinismo, então estamos pensando em Genebra com a sua confessionalidade, estamos pensando, né, nos Países Baixos com a sua confessionalidade, né, confissão belga, catecismo de Heidelberg, cânones de Dort. Estamos pensando, por exemplo, no contexto da ilha, não é? Contexto de Inglaterra, Escócia, os padrões de fé de Westminster, né? Antes, não é? Pensando, por exemplo, na confissão de fé francesa, também antes um pouco confissão helvética. Você tem toda uma confessionalidade preservada, ou seja, a fé dos calvinistas foi registrada nesses documentos confessionais que nós chamamos de confissões de fé, catecismos e credos. Então, saiu desse caminho, saiu desse parâmetro, não é, histórico, que são documentos, são provas históricas do que é o calvinismo, de como pensam os reformados. Não é? Então, não é reformado, não é calvinista. Tá?
meu dever aqui do canal, certo? Para vocês que são inscritos, para vocês que apoiam o canal e que estão buscando agora o que é calvinismo, é trazer esse alerta, esse cuidado. Então, cuidado, cuidado, porque em nosso contexto aqui, não é, brasileiro, é muito... Isso está na moda, na verdade, as pessoas relativizam tudo, cara. Relativizam tudo. Pegam os termos, não é, vem alguma coisa de valor no termo, então tomam para si, mas não representam bem o que o termo significa. Então, isso é uma coisa estranha e perigosa. Então, não caia, não é, nesse erro, tá? Então, cuidado, para você que está procurando agora uma igreja reformada. Se você chegou aqui pensando bem assim, pastor, eu quero ser reformado, eu quero ir para uma igreja reformada, tá? Toma cuidado. Toma cuidado. Porque se a comunidade que você viu o nome lá, você chegou lá da denominação, tem lá um salãozinho, tá o nome, igreja reformada. Primeira coisa, você chegar ali, participar de um culto, observa o culto. Observe os princípios do culto. Você vai já notar se esse culto é realmente reformado ou é mais evangelical. Já começa por aí. Terminou o culto, meu amigo, perde tempo não. Procura os presbíteros da igreja, se tiver presbíteros. Se não tiver, já fica desconfiado, né? Mas vai ali até o pastor da igreja, né, o ministro da palavra, os irmãos ali, e começa a perguntar. Então, vocês subscrevem aqui quais confissões de fé? Vocês subscrevem, por exemplo, a Sessão de Unidade? Ou os padrões de fé de Westminster? Se você não ouvir uma dessas duas respostas, cuidado, meu irmão. Tá? Eu não estou dizendo que é uma igreja, que não é uma igreja, é sim uma igreja. Não é? Eu não estou dizendo que é uma igreja infiel, não estou dizendo isso não. Estou dizendo para você que quer ser reformado. Se você quer ser reformado mesmo, então existe um caminho para isso, né? Então, se esse é o caso e você realmente quer ser um cristão reformado, e essas pessoas disseram, somos calvinistas, somos reformados, mas não são confessionais, então pula fora, não é? Não sei se por ignorância ou por malícia, não sei, não posso julgar isso, mas não é algo honesto o que está acontecendo ali, tá? Então, cuidado. Primeira coisa que você deve perguntar, né? A igreja é confessional? Onde são as confissões de fé? Porque se não for, meu amigo, tá? Não for confessional, esquece. É outro tipo de comunidade que também é fiel. Não estou dizendo nada contra isso, não. Meu ponto aqui não é esse, não, tá? Pode ser uma igreja fiel, pregação fiel do evangelho. Maravilha, bênção, são nossos irmãos em Cristo. Se para você tá bom assim, tranquilo, fica lá, Deus abençoe, seja uma ovelha firme, né, um membro vivo do corpo de Cristo. Mas se o seu objetivo realmente é, não, pastor, eu conheci realmente aqui o canal, eu estou aprendendo aqui e eu quero realmente ser membro da igreja reformada, então toma cuidado com isso, tá bom? Observe bem esse tipo de complicação, tá? Então fica o exemplo aí. Só para terminar esse vídeo, né, já está longo pra caramba, e fechar a questão, tá? Não existe esse negócio de calvinismo fora das confissões. Caiu. Não existe calvinismo fora das confissões, tá bom? Calvinismo de verdade, histórico, ortodoxo é isso aqui, ó. Tá? Não só os cânones, é claro, né? Estou falando da reforma de unidade e também dos padrões de fé de Westminster. Então, a fé reformada está preservada, né? Ah, um detalhe, vai dar uma olhadinha lá na confissão de fé francesa. Eu vou deixar aqui o meu link na descrição para vocês, tá? Qual era a confissão de fé, né? O que confessava a Igreja de Genebra, Calvino ali com a Igreja de Genebra? Dá uma olhadinha, né? E depois verifica se você é calvinista de verdade. Então tem que pensar nisso aí. Meus irmãos, muito obrigado. Se vocês gostaram do vídeo, um vídeo mais tranquilo, né? Um pouco longo, mas mais tranquilo, para uma reflexão, um alerta também para vocês, tá bom? Se vocês gostaram, se vocês compreenderam bem o meu propósito aqui, então, por favor, não só deixem um comentário, porque isso é muito importante, é sério, ajuda bastante, tá? Quando vocês comentam, isso dá engajamento nos vídeos, realmente. E, é claro, né? Além de assistir o vídeo todinho, dá um joinha também, porque isso apoia demais o canal e recomenda para pessoas que vocês conhecem. Se vocês gostam, se vocês acham que é uma reflexão importante para outras pessoas também, então não percam tempo não, compartilhem, beleza? Muito obrigado e até o próximo vídeo. Valeu!